Irmãos, todos encontraram segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura dos versos 14 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus Santo, nós te rogamos, Pai, que nesse breve momento que iremos meditar na Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento e assim, ó Deus, sejamos edificados e capacitados pelo Senhor para viver esta Palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o contexto dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, aliás, o contexto dos versos 14 a 17, está justamente nos versos 1 até o verso de número 9 do capítulo 3. Paulo aqui ele está falando sobre os últimos dias, as características, o comportamento dos homens dos últimos dias. E é algo muito importante nós compreendermos isso, e eu fico maravilhado, porque perceba, Paulo falou há tantos anos atrás sobre essas características, mas é uma realidade tão presente nos nossos dias, é uma realidade vivenciada, as pessoas, a sociedade, ela tem se tornado, ela tem evidenciado cada vez mais essas características. Muitas pessoas arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, pessoas egoístas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então são coisas que não é uma realidade apenas que Paulo já começava a visualizar na sua época, mas nós já experimentamos, a nossa sociedade ela é assim. Infelizmente, muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, não tivermos constantemente uma vida de vigilância, nós também nos tornamos assim, com algumas ou uma dessas características desses homens. E diante dessa realidade, Paulo, portanto, ele quer exortar o jovem Timóteo, o pastor Timóteo, justamente a se preparar para essa geração. Timóteo, ele teria o grande desafio de pastorear a igreja de Éfeso e o desafio de pastorear essa igreja justamente numa geração diferente do apóstolo Paulo. Essa carta é a sua carta de despedida. Paulo já está próximo da sua morte e ele sabe disso, que está próximo da sua morte. Ele escreve de uma forma muito particular, ele abre o seu coração para o jovem Timóteo, para aquele que ele teve o privilégio de discipular. Ele é um filho de Paulo na fé, e com isso, Timóteo então ele é despertado, ele é orientado a tomar algumas atitudes, a se precaver diante dessa realidade que é dos dias difíceis nos quais Timóteo passaria. E de fato nós estamos vivendo nos últimos dias. A teologia reformada entende justamente isso, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias nada mais é do que aquele momento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos nesse meio termo, nós estamos agora aguardando a segunda vinda de Cristo, e assim começando sim já a experimentar os sinais dos últimos tempos, aquilo que de fato deve acontecer devido à profecia, devido àquilo que a própria palavra de Deus nos aponta, como nós temos visto na exposição de Apocalipse às quintas-feiras.
Mas veja, meus irmãos, que entendendo isso, irmãos, que nós vivemos dias difíceis, em que as pessoas cada vez mais, elas estão se tornando pessoas endurecidas, pessoas alienadas de Deus, em que a verdade nos nossos dias tem sido diariamente deturpada. A igreja, ela é chamada para viver e defender a verdade, porém o que nós experimentamos nos nossos dias, no evangelicalismo brasileiro, é o contrário disso. Nós percebemos uma igreja, o cristianismo cada vez mais se adequando a esta geração. Nós percebemos as famílias, os lares cristãos que focam mais em si e menos em Deus. As prioridades das famílias são invertidas. As famílias sofrem ataques externos, ataques internos. A pergunta é: o que fazer para permanecer firme nesses últimos dias? O que fazer para que não abandonemos o que é verdadeiro em troca daquilo que é temporário, em troca daquilo que é passageiro, em troca daquilo que é apenas algo momentâneo e paliativo na vida do povo de Deus? E aqui Paulo vai mostrar a Timóteo algumas ações que precisam serem feitas, caso de fato nós desejemos permanecer firmes. E a primeira coisa que ele nos aponta para permanecer firmes nesses dias difíceis é permanecer firme na palavra de Deus. Veja, olha o que ele vai dizer nos versos 14 e 15: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção para dois aspectos aqui do texto. Primeiro, ele vai dizer: permanece naquilo que aprendestes. E segundo, ele vai dizer: desde a infância sabe as sagradas letras. Que sagradas letras são essas? Ele está falando da palavra de Deus, ele está falando da Escritura. Tu, porém, por que ele está usando essa oração adversativa aqui no texto? Se você observar o verso 10, também ele vai começar dizendo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ele vai usar uma oração adversativa para contrapor justamente a realidade do homem dos últimos dias. Se esse homem dos últimos dias são pessoas atrevidas, pessoas desobedientes, arrogantes, amigas dos prazeres, mais do que amigas de Deus, tu, porém, ou seja, viva de forma contrária a estes homens dos últimos dias. Viva de uma forma diferente, mas para viver de uma forma diferente, você e eu, nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Sem convicção, nós vamos crer em muitas coisas, nós vamos abraçar muitas coisas, nós vamos experimentar muitas coisas. Veja, meus irmãos, Timóteo tinha um essencial, a mais importante arma contra os dias maus, algo que ele mesmo, Paulo diz que desde a infância, Timóteo teve o privilégio de que muitos de nós não temos. Eu não sei a maioria de nós aqui, mas eu, por exemplo, eu fui convertido aos meus 17 anos. Graças a Deus, depois que eu fui convertido, nunca eu saí da presença do Senhor. Mas tem pessoas, irmãos, que desde berço nasceram em lares cristãos. Timóteo era uma dessas pessoas, que teve a oportunidade desde a sua infância de ser ensinado na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus da sua mãe e da sua avó, instrumentos que Deus levantou para que o jovem Timóteo fosse preparado desde a infância para o ministério que o Senhor havia, antes da eternidade, determinado para o seu filho. Timóteo tinha aprendido do próprio Paulo também. Veja o que ele vai dizer: tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Timóteo tinha aprendido do próprio Paulo a palavra de Deus. Diante disso ele deveria permanecer firme, mas para permanecer firme, Paulo vai dizer: olha, permanece naquilo que você aprendeu a palavra, você conhece a palavra,
Você sabe as sagradas letras, você foi discipulado, você foi ensinado, você foi exortado, não tem desculpas para dizer que não conhece. Agora, o que é preciso fazer? É preciso permanecer. Eu conheço, não basta conhecer. É preciso permanecer firme naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós já sabemos. Nos dias difíceis, a convicção que temos da palavra de Deus nos manterá de pé, firmes, em meio às dificuldades. Mas outro detalhe também que eu quero trazer aqui, uma segunda verdade que nós precisamos praticar para permanecermos firmes nos dias maus, é que é preciso usar essa palavra não só para a transformação de vidas, mas que nós mesmos sejamos um exemplo dessa transformação. Veja o que ele vai nos dizer aqui: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a Escritura, não é parte dela útil para algumas coisas, não para todas as coisas. Para usá-la é preciso ter certeza da sua inspiração. Não é parte, mas toda a Escritura foi inspirada, a palavra inspirada que é soprada por Deus. E aqui nós precisamos aprender, nos lembrar de uma diferença muito importante sobre inspiração e iluminação. A inspiração no sentido bíblico, nós sabemos muito bem que foi um ato de Deus, que por meio do seu Espírito usou os seus servos do passado para que a sua palavra fosse registrada. Homens como Pedro, Paulo, Mateus e tantos outros que o Senhor, portanto, usou para que a sua palavra, portanto, fosse registrada, para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, a palavra de Deus, toda ela é inspirada, toda ela foi dada, foi soprada pelo próprio Deus. Agora, algo completamente diferente de inspiração é a iluminação. A iluminação, na verdade, ela é o outro processo. Nós já temos a palavra, mas agora nós precisamos compreender esta palavra. E o Senhor, Ele nos ilumina. No sentido bíblico, Deus não inspira mais ninguém hoje. Deus já inspirou os seus servos do passado. Por que eu digo no sentido bíblico? Porque talvez nós possamos questionar, mas e aquelas pessoas que compõem músicas, poemas e dizem assim, olha, eu fui inspirado para fazer isso. Por isso que eu estou usando a distinção no sentido bíblico, porque uma canção, um poema não é algo normativo para o homem. Agora a Bíblia, ela é norma para o homem. E a palavra de Deus, só ela foi inspirada por Deus. Nós precisamos hoje, não de inspiração, nós precisamos de iluminação, para que possamos compreender. E Paulo vai dizer que toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Ao contrário das palavras dos falsos mestres, Paulo estava contrapondo, corrigindo os falsos mestres, e ele estava dizendo isso. Ao contrário daquilo que os falsos mestres diziam naquela época, a Escritura era digna de confiança, era digna de aceitação, porque só ela foi dada pelo próprio Deus, mas foi dada com o propósito de nos educar, de nos corrigir, de nos tornarmos cada vez mais habilitados para o serviço de Deus. E é isso que ele vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ser perfeitamente habilitado é justamente no sentido que nós nos tornamos capacitados a cada dia que nós vivenciamos e aprendemos a palavra de Deus. Deus nos capacita para a sua obra, Deus nos capacita para o trabalho, Deus nos capacita para servi-lo. Irmãos, se nós não tivermos, portanto, essas questões em mente, nós não vamos permanecer firmes nos dias maus. Porque na primeira diversidade, se você não confia que aquilo que você tem é a palavra de Deus, você não vai permanecer firme nela. Se você não crê que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar, inclusive, a sua vida e de tantos outros, você não vai permanecer firme nos dias maus. Você vai aderir a tantas outras
métodos, tantos outros métodos da modernidade. E para você, a palavra não vai ser suficiente. Para sobreviver nos dias difíceis, precisamos ter convicção. O que temos em mãos é a palavra de Deus. Os relatos que nós temos aqui nas Escrituras não é utopia, mas é uma realidade a ser experimentada e vivenciada a cada dia na nossa vida cristã. Quando eu estou passando por dificuldade, eu olho para a palavra de Deus e a palavra nos diz que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Eu preciso crer nisto. Quando eu estou passando por dias maus e eu olho para a palavra de Deus, eu estou cansado, eu estou sem vigor, e a palavra de Deus diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu devo, portanto, colocar e ir diante do Senhor, porque Ele mesmo diz: não só lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, mas o próprio Cristo também diz que nós devemos vir até Ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é história, isso não é algo utópico, mas é algo que precisa ser experimentado, vivenciado na nossa vida cristã. Senão, o que você tem em mãos é apenas mais um livro que você quer conhecer, é apenas mais um capítulo que você leu da palavra e diz assim: olha, eu adquiri mais um conhecimento. Mas não, é preciso que esse conhecimento seja colocado em prática. O que temos em mão é a palavra de Deus, permanecer firmes nessa palavra, ensinando e sendo ensinado por ela. Só a palavra de Deus pode transformar a vida, só a palavra de Deus pode capacitar o homem para vencer os dias maus. Não é um livro de autoajuda, não é o pensamento positivo, tudo isso é paliativo. Apenas o permanente que transforma de fato é a palavra de Deus. O que é permanente é a palavra de Deus, o que transforma é a palavra de Deus. As demais coisas são provisórias na vida do homem. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela é viva, ela é eficaz. Paulo está dizendo para Timóteo, ele precisa permanecer firme naquilo que ele aprendeu. Ele precisa permanecer firme, ele precisa compreender e descansar na certeza de que a palavra de Deus, ela é útil. Ela foi para a sua vida, ela é para a sua vida. É aquilo que nós comentávamos ontem no encontro de homens na parte da manhã, quando o próprio presbítero Amarildo citou o verso de número 3, se eu não me engano, do Salmo 40. O Senhor, Ele nos tirou de um lamaçal. Olha para a sua realidade, o que você era antes de Cristo. E o que aconteceu com a sua vida, a transformação que houve na sua vida. Será que isso é produto da ação humana? Não, irmãos, é o resultado da palavra de Deus transformando o nosso coração. E por que às vezes nós olhamos para aquele parente e para aquela pessoa e dizemos que aquela pessoa não tem mais solução? Se nós outrora não tínhamos solução para nós, e alguém pregou essa palavra a nós e Deus nos transformou, a palavra do Senhor, ela é poderosa para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Por que ela é poderosa? Porque ela é útil. Por que ela é útil? Porque ela é do próprio Deus, ela é inspirada, ela é divina. Quando o homem expõe essa palavra, ele não precisa de outras coisas. Por isso que mais à frente, Paulo vai desafiar a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O que Timóteo precisa fazer? Prega a palavra só, não inventa moda. O que hoje nós temos é isso, é moda, modismo. Não inventa moda, prega a palavra. Só prega a palavra e descanse nos resultados que Deus pode fazer na sua vida e na vida dos seus. A palavra de Deus, conforme o salmista diz, é lâmpada para os nossos pés. Devemos, assim como o Salmo 1 também vai dizer, devemos ter prazer na lei do Senhor e apegar-se a essa lei, confiados em suas promessas. Aí sim, nós vamos permanecer firmes nas maiores adversidades. Que Deus nos ajude, irmãos, a não só descansarmos nessa certeza, mas que sejamos instrumento do Senhor, para que outros também
possam permanecer firmes, que sejamos instrumentos do Senhor para motivar outros a permanecer firmes na palavra, a permanecer crendo que só a palavra de Deus pode transformar vidas, só ela pode causar mudanças na vida das pessoas e, portanto, devemos descansar. É ela que nos habilita, é ela que nos fortalece, é ela que nos capacita para agradarmos a Deus. Que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém.